Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Estou aqui com o software Tecla. Dei 2 cliques no ícone agora na área de trabalho e a minha janela, o primeiro painel que aparece é exatamente esse. O painel, esse Tecla, ele é uma versão estudantil e está disponível aí para quem quer aprender a trabalhar com estrutura metálica, se bem que ele também é um software que pode ser utilizado também na área civil. Mas no nosso caso aqui estaremos desenvolvendo um galpão dentro deste software. Então, à medida que você dá um clique ali no ícone do Tecla, abre-se então essa tela aqui, onde nós temos aqui os três principais aqui, digamos aqui, opções, Ambiente, função e configuração. O ambiente ele é um ambiente Brasil. A sua função, no caso aqui eu coloquei como completo, poderia ter colocado como estrutura metálica, mas coloquei como completo porque eu vou utilizar, na medida do possível, a sua maioria das ferramentas que ele possui. Configuração, isso aqui é um padrão, No caso, por exemplo, se tratando de uma versão estudantil, ele vem exatamente assim nessa configuração educacional, single user, uso único, e exatamente exclusivo para estudo, Você que vai adquirir, ou que já tem, sabe exatamente que esse software não pode ser utilizado, se não for versão estudantil, não pode ser utilizado, ou melhor, se for versão estudantil, ele não pode ser utilizado para fins de comercialização, ou seja, vender projetos. Bom, falando um pouquinho na questão da função aqui, nós observamos que nós temos então a primeira opção completo, que contém configurações para estruturas mistas, Então, um mistão aí. No caso, concreto moldado em loco, são configurações para estruturas de concreto moldado, Concreto moldado, já está aqui o nome dizendo moldado em loco. Construtoras, aí no caso, estando abrindo nessa configuração, ele vai estar tendo ferramentas, ferramentas específicas para gerenciamento de construção, Para quem é da área, Engenharia. Engenharia, configurações específicas para estudos preliminares, Fornece aqui alguns dados aí para dimensionamento das estruturas. Isso é muito bom também. Estrutura metálica. Estrutura metálica contém configurações específicas para estrutura metálica. E por último aqui, podemos colocar aqui pré-moldados, já foi? Já falamos de pré-moldados? Enfim, temos gerenciamento de construção, planejamento de produção, pré-fabricados de concreto armado. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com um completo. Ok? E agora então, estaremos com o nosso software Tecla Estrutural. E nós vamos desenvolver nesta aula aqui um galpão. Embora eu já tenha tentado iniciar aqui, pelo fato de termos adiantado um pouquinho aqui, eu tive que retroceder. Mas aqui nós já temos um galpão, mas eu vou criar, o nosso objetivo aqui é entender bem as ferramentas. Então nós temos algumas abas como recente, que indica que, por exemplo, alguns arquivos que eu poderia ter executado, no caso não foi executado nenhum, até porque eu deletei todos os que tinham, mas aqui eu deixei o galpão, ficou o galpão aqui. Então, arquivos recentes, aqui ficaria os nossos arquivos recentes. Todos os modelos, além do que eu fiz,
outros mais modelos estariam aqui, né, como esse treinamento tecla. Modelos compartilhados é quando nós compartilhamos, e aí é um caso mais avançado para nós podermos estar falando sobre esta guia. Mas não é o caso, nós estamos com nossos alunos, muitos iniciantes, então o objetivo é exatamente direto ao assunto. Então a guia que nós vamos utilizar é a guia novo. Na maioria dos softwares é assim também, é novo, né? Você vai trabalhar com Revit, vai trabalhar com CAD, tudo novo, é novo. Aqui então em nome você vai dar um nome. Então, você vai chamar aqui, dar um nome para o projeto que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com galpão, se você vai trabalhar com deixa eu ver, galpão, você pode estar trabalhando com uma torre, você pode estar trabalhando também com uma passarela, né? Uma cobertura apenas, enfim. Vamos colocar aqui galpão, vou colocar um underline, tecla, pronto. Então fechamos o nosso projeto com o nome, ou melhor, iniciamos o nosso projeto com o nome galpão, underline, tecla. Tá? Nos demais aqui nós não precisamos nos preocupar, o usuário é o usuário único mesmo, iniciar colaboração, enfim, o que se encontra aqui é o que de fato temos que manter. Apenas damos a nomenclatura do nosso projeto e clicamos em criar. E aguardamos então, definitivamente agora então, abrir a área de trabalho do nosso software Tecla. Lembrando que eu estou trabalhando com a versão 2022. Software Trimble. Tecla, estrutura versão 2022, estudante. De acordo com o computador, ele leva um pouquinho mais de tempo para abrir. E olha que aqui agora ele inicia com um painel dizendo, usando uma licença educacional. Depois de salvar esse modelo mesmo, só pode ser usado para fins educacionais. Então, tem aí um histórico aí de uns conhecidos aí que andaram utilizando, o software dentro do seu local de trabalho e gerou aí não diria um prejuízo, mas acabou tendo que comprar o software, Olha lá, o software ele abrindo, ele dá esse monte de janela, é normal isso. E este modelo foi criado utilizando uma versão anterior. Se salvar como esta versão, não poderá abri-lo mais. Aqui você dá um OK, se não é irrelevante esta informação. Aqui nós temos a painel vista, então já iniciamos com um painelzinho, painel de vista, onde nós temos vistas definidas e temos vistas abertas. Bem, aqui também abriu esse painel aqui para nós, Trimble Connect, criar ou selecionar um projeto, nós também fechamos esse painel. O que nós precisamos fazer agora é simplesmente lançar esse 3D, essa única vista, que é aqui já vem pré-definida aqui para nós, lançar ela para o lado direito. Uma vez que eu lanço ela para o lado direito, através da setinha aqui, ela estava selecionada, acontece que então passa a abrir, então passa a ser uma vista aberta agora, vista 3D aberta. Posso fechar esse painelzinho aqui. Se eu quiser ter uma visualização total, se eu der 2 cliques aqui em cima nessa faixa azul, observa então que a minha tela, então, ela passou a ser uma tela total, no caso. Ela se abriu por inteira aqui no nosso projeto. Agora iremos fazer umas configurações básicas aqui na tela de abertura, no nosso projeto. Clicando aqui nesses 3 tracinhos, nós temos aqui um menu, nós vamos, através desse menu aqui, fazer umas configurações básicas. Para fazer essas configurações básicas, nós vamos clicar aqui em configurações. Então, clicamos em menu, configurações, e vamos aqui observar o seguinte:
Vamos observar se nós temos aqui habilitado, no caso, por exemplo, aqui, centro de rotação automática. Isso aqui está habilitado. Então é importante que algumas opções do botões estejam habilitadas para que nós possamos até mesmo poder fazer a configuração aí no nosso projeto. Então, nós temos aqui rotação automática da vista básica. Isso é importante que esteja habilitada. No demais, que nós podemos observar que está tudo ok. Ao clicar na área de trabalho, observa que aquela barra, aquele painel, esse painel aqui do lado esquerdo, ele se fechou. Aqui nós temos essa barra de ferramentas aqui embaixo. Nessa barra de ferramentas aqui embaixo é importante que este botão, chamado modificação direta, ele esteja desabilitado. Então nós observamos aqui que ele está desabilitado. Habilitado é quando nós clicamos nele. E se você observar ele estando assim num tom mais escuro, significa que ele se encontra habilitado. No nosso caso, nós vamos desabilitar. E agora nós vamos retornar de novo aqui, olha, ao menu, configurações. Vamos lá em cima, lá na opção ou opções, que nós vamos dar uma olhada aqui como é que está. No caso, por exemplo, aqui, uma vez clicado em opções, se abre essa caixa de opções, nós vamos aqui em componentes. E vamos ver o nosso componente. Vamos ver aqui como é que se encontra. Observa que tem algumas nomenclaturas. Então, por exemplo, como nós vamos trabalhar com chaparia, vamos trabalhar com chapa dobrado, é importante que todos os nossos componentes, nossos materiais, eles estejam com a sua simbologia. E aqui é interessante que a simbologia para a chapa é a CH. Então já temos em mente aí que nós temos uma simbologia para os nossos materiais. Falando de componente, no caso parafuso, diâmetro do parafuso. Então nós temos o fator aqui, vamos falar aqui primeiro, parafusos, fator de distância da borda do parafuso, 1.5, que é aquela folga, nós vamos deixar uma folguinha para, logicamente, entrar o parafuso, na furação. Então esse é um fator de distância da borda. Nós vamos aqui em comparar distância de extremidade A, ou seja, nós vamos manter aqui diâmetro do parafuso. Parafuso padrão que nós vamos utilizar, esse que já se encontra aqui, A325N. Diâmetro do parafuso nós vamos colocar aqui 19.05. Diâmetro do parafuso. Material da peça A36. Esse é o material da nossa estrutura. Esse será um A36. Bom, podemos aqui então aplicar e dar um OK já nos primeiros passos da nossa configuração. Bom, continuando, para refrescar nossa memória, nós vamos aqui de novo em menu, configurações, opções e vamos continuar fazendo as nossas configurações. Nós apenas movemos no componente, agora nós vamos colocar em dimensões de desenho. E em dimensões de desenho, se tratando de estrutura metálica, nós podemos intercalar aqui no caso, por exemplo, a nossa unidade de trabalho, onde se encontra aqui em dimensões em etiquetas. Então, em nossas unidades aqui nós temos milímetros, centímetros, metro, pé, polegada, enfim. Estrutura metálica, como nós trabalhamos com milímetros, eu vou manter aqui como milímetros. E agora nós vamos para a próxima opção. No caso, por exemplo, aqui, vamos aqui em unidades e decimais. Aqui em unidades decimais, nós temos aqui comprimento em milímetros, ângulo, mola constante, rotação, mola constante, enfim. Nós mantemos como se encontra aqui e em comprimento também mantemos em milímetro.
Clicamos em aplicar, damos um OK. Ainda no menu, só que agora em vez de configurações, nós viemos aqui em propriedades do projeto, e em propriedades do projeto nós podemos então colocar, no caso aqui, as informações gerais da obra, no caso tais como o número do projeto, a construtora, endereço, projetista, enfim, aqui nós podemos então preencher como se fosse um formulário aqui, no caso, aonde ficará registrado aqui as informações deste nosso projeto que nós estamos aqui desenvolvendo, ok? No nosso caso aqui nós não vamos estar enchendo linguiça, até porque cada aluno vai ter seu projeto e a construtora, e, enfim, né, vai ter sua ficha pessoal para preencher. Importante essa ficha, né, no caso, essas propriedades do projeto, porque nota-se que uma vez que você preenche um formulário, você está então mostrando que o teu projeto ele não é um projeto sem dono, né? Ele é um projeto que tem informação e conteúdo para exatamente quando necessário você poder então localizar essas informações. Bem, então agora vamos partir para a modelagem dos pórticos. Tópico 2, modelagem dos pórticos, ou podemos nos referir-se exatamente a colunas e as tesouras, né? Então essa aqui é a grade que nós acabamos de abrir, acessar, e agora nós vamos inserir aqui colunas. Se encontra exatamente aqui, olha. Bem, a título de exemplo, nós vamos dar um zoom aqui e vamos inserir uma coluna exatamente nesse eixo A1. É o encontro exatamente desse eixo A com o eixo 1. E nós vamos aqui então clicar na coluna. Vamos dar um zoom aqui, rolando o scroll do mouse, e posicionamos exatamente neste encontro, na interseção desses dois eixos. E damos um clique. Uma vez que clicamos, observe então que o comando ele insere então uma coluna nessa interseção. Bem, uma vez inserida esta coluna, eu também posso trocá-la clicando exatamente nela. Uma vez que eu cliquei nela, o painel que eu tenho à minha direita, ele informa quais são exatamente que perfil é esse que foi inserido. Então eu tenho o nome, por exemplo, coluna, tem o perfil que foi inserido, que é um HP 310 por 79, tem o material desse perfil, que é um aço A572, grau 50, porém, na verdade, eu quero alterar ou mudar a característica desse perfil. No caso, por exemplo, eu não quero uma HP, sim, eu quero uma W410 por 67. Então eu dou, por exemplo, 2 cliques direto aqui na minha peça, para que esse meu painel direito possa estar aqui informativo aqui na minha área de trabalho. Aqui em perfil eu vou clicar aqui neste botão com 3 pontinhos para então abrir o painel de biblioteca de perfis. Nós encontramos um problema em relação à tela, porque nem todo, por exemplo, existem telas que o próprio painel, né, no caso este painel aqui, passa a ser maior do que a própria tela de trabalho. Então, neste caso, né, é um caso justamente por não ser uma tela muito grande, né, não ser uma tela maior, então passamos a ter essa limitação. Mas os recursos que nós temos, por exemplo, aqui embaixo, no caso, seria utilizar as teclas de atalho para fazer a conclusão, né, neste caso, né, no caso, poder utilizar exatamente esse painel. Então são 3 as opções que existem aqui embaixo, que seria modificar, aplicar e um OK, que é o que consolidaria toda a mudança.
Só que pelo fato de não conseguirmos acessar, devido nesse caso aqui, devido à tela ser menor, o caso seria, por exemplo, então, posicionar, né? Uma vez que você posiciona, né? Olha, puxei aqui com o mouse, um pouquinho, posicionei aqui. Vou escolher, no caso, o meu perfil, que será um W410 por 67. Né? Eu poderia dar 2 cliques rapidinho nele e ele automaticamente entraria aqui, ó. Vamos fazer isso, 2 cliques rapidinho, ele entrou aqui no lugar da HP, né? Então entrou aqui meu perfil, mas ele ainda não se encontra, não significa que ele de fato trocou. Então é necessário aplicar, né? É necessário dar um Alt A, né? Que é para aplicar. Então neste caso nós temos, para utilizar a opção modificar, nós utilizamos a tecla de atalho Alt M. Para utilizar aplicar, Alt A. E para utilizar o OK, encerrando, é o Alt O. O que nós vamos fazer agora é dar um Alt mais a tecla A, né? Já se encontra aplicado então, né, o nosso perfil que nós escolhemos. E o que é necessário fazer então? Encerrar com o Alt O. Ok? Então vamos lá, vamos ver se de fato modificou, né? Eu clico aqui em modificar exatamente para dar exatamente o veredito. Isso significa agora que uma vez que eu alterei, que eu apliquei, né, eu posso inserir outras colunas que elas irão vir com a mesma propriedade. Então vou clicar aqui em aço, coluna, cliquei aqui, né, vou interromper e observa então que ao clicar na coluna ela é uma 410 por 67. A última informação ou a última opção que nós pegamos, né, para inserir. Agora também nós podemos fazer o seguinte, nós podemos mudar, ao clicar na própria coluna, eu tenho uma opçãozinha aqui, né, uma caixinha que me abre, onde eu posso trocar, se quiser, aqui no caso o perfil, no caso é muito rápido, né, no caso eu poderia estar também trocando a posição desta minha coluna, de acordo com a minha escolha aqui, trocar, no caso, a cor, né, da minha coluna, e também a altura, mas a altura nós vamos deixar para fazer exatamente aqui, olha. Nós vamos clicar aqui onde se encontra inferior e superior, nós vamos manter como 0, que é exatamente inferior, é a parte em que é o 0 onde foi inserida aqui a coluna. Porém, essa minha coluna aqui, eu quero determinar uma altura para ela e eu vou determinar uma altura de 9.250. E vou dar um OK. Observe que a coluna modificou. Vou fazer o mesmo para essa aqui. Dou um clique na coluna. Onde está superior aqui 6.000, vou trocar para 9.250. Para efeito de informação, 6.000 seria exatamente o tamanho, o comprimento padrão de um perfil. Passando disso, ele é considerado um perfil especial. 9.250 de comprimento. Bem, eu posso criar aqui uma vista temporária para que eu possa utilizá-la durante o meu processo de trabalho. Então eu tenho que vir aqui em vista. Em nova vista eu vou utilizar essa opção usando 2 pontos. Vou clicar exatamente aqui no pé da coluna. Olha que minha seta ela já está indicando a direção da minha visão. No caso, por exemplo, estou criando uma vista temporária no eixo A. Observe-se que exatamente esse é o eixo A. Então, uma vez clicado aqui, nós temos então uma vista temporária. Vou clicar, por exemplo, a tecla de atalho, que é o Ctrl P, para que eu possa visualizar frontalmente a minha vista. E como é que eu sei que ela é uma vista temporária? Que ela é temporária porque se eu clicar, por exemplo, aqui em lista de vistas, eu não tenho ela aqui representada, e sim apenas a vista 3D. Para transformar esta vista em
uma vista permanente e não temporária, eu dou 2 cliques exatamente na minha área de trabalho, onde vai me abrir essa caixa chamada propriedades da vista. Eu simplesmente troco em nome a palavra 3D, no caso aqui, para vista, no caso vista A, e dou um modificar e fecho. Agora observa que se eu vier aqui em lista de vista, eu tenho a vista A criada não como temporária agora, mas sim como permanente, aonde eu posso intercalar, né, no caso, por exemplo, entre essas duas, né, vistas. No caso, por exemplo, entre o 3D e entre a vista A. Dessa forma, eu vou tornando o meu projeto mais produtivo à medida que eu crio vistas para trabalhar estas, né, no caso, este desenho.